Bem-vindos ao CD Mentalidade 8. Este áudio pode ser usado como um complemento da coletânea Mentalidade 2.0, que tem 7 CDs, ou pode até mesmo ser considerado o CD número 1, uma introdução a todas as ideias apresentadas na coletânea completa, pois aqui você encontra as origens do material original e um bocado de conhecimento transmitido através da minha própria história. Meu nome é Pablo Paucar. E esta informação é para os meus seguidores e alunos dedicados. É parte de uma série de áudios que se chama Mentalidade. Princípios de empreendedorismo atemporais, baseados num treinamento do meu mentor, o Dr. Eduardo Salazar, feito no México em 1991. Esse treinamento em particular me ajudou a ver o mundo de uma maneira diferente. Para um menino de 18 anos, com certeza todo aquele aprendizado foi responsável por uma transformação do meu pensamento. Isso mudou completamente o curso da minha vida e pode mudar a sua também. Graças a esses áudios, eu me tornei livre financeiramente e milhares de outras pessoas que já escutaram esse material com disciplina obtiveram enormes benefícios em todas as áreas de suas vidas. Tenho certeza que aqui estão as chaves para você conquistar todo o sucesso que sempre sonhou. Esta é uma obra inspirada em tudo o que eu aprendi com os meus mentores, que cobre toda a informação básica dos primeiros CDs, aumentada e corrigida aos tempos atuais, somadas às minhas experiências de 20 anos utilizando estes princípios. Está comprovado que o desenvolvimento pessoal é o ingrediente indispensável que sustenta o sucesso e a felicidade no longo prazo. Eu recomendo que escutem estes áudios todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Esse é o segredo deste material. Aqui está toda a informação e inspiração que vocês precisam para atingir todas as suas metas. Desejo que o efeito que esta mudança de mentalidade tenha em vocês seja o mesmo que teve comigo, que foi brutal. A chave é iniciar o processo, dar o primeiro passo, para depois deixar os novos hábitos criados obrigarem vocês a continuar mudando. A decisão está em suas mãos. Não vou dizer que este áudio desta nova versão é o primeiro do Mentalidade 3.0, porque o conteúdo é basicamente o mesmo. Porém, posso afirmar que sigo mudando, sigo aprendendo, e isso vai se ver refletido no conteúdo desta última atualização. Poderíamos chamar ela de Mentalidade 2.0 Plus. Sempre que você quiser saber das novidades, lançamentos e promoções, basta acessar o meu site www.pablopaucar.com.br. Lá vai ter um espaço reservado aos meus alunos, onde você vai receber acesso a preços exclusivos das minhas turnês ao vivo pelo Brasil e novos materiais de treinamento. Muito bem, comencemos. Quero compartilhar com você a origem deste material de treinamento que tem a ver com a minha própria história. Você vai saber quem eu sou, da onde eu venho e por que eu estou fazendo isso aqui. Considero que minha vida empreendedora começou quando eu tinha 17 anos de idade. Eu estava procurando uma maneira de ganhar algum dinheiro para sair com os meus amigos com o carro que meu pai tinha deixado em casa depois de se separar da minha mãe. Eu queria poder abastecer o carro e sair com ele. A minha primeira grande motivação foi essa. Dizem que se você não estiver motivado, nenhuma ação será tomada. Aplica muito bem à sua vida. Se você não tiver motivos para se mexer, para mudar ou progredir, isso não vai estar entre suas prioridades. Simplesmente não vai fazer nada e a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Eu queria ganhar dinheiro, porém sabia que não poderia conseguir um emprego porque ainda não tinha me formado do 2º grau e não tinha experiência em praticamente nada. No entanto, sempre me considerei um empreendedor. Sabe aquele moleque virador? Bom, quando eu era adolescente, eu tinha vontade de ir para a praia e eu pedia emprestado um caminhonete e ia pelo bairro inteiro juntando papelão, jornal, revistas de todas as casas para poder vender aquilo por alguns centavos o quilo. Era suficiente para eu viajar e me divertir à beça com meus amigos na praia. Viver com pouco de forma descomplicada pode ser uma maravilha em alguns casos. Não se importar viajar de carona, num ônibus sem portas, nem janelas, como tinha na época no meu país. Até galinhas levavam no telhado desses ônibus. Com 17 anos, o meu instinto empreendedor estava mais aguçado e a minha necessidade de dinheiro era maior. Me lembrei dos meus vizinhos que coletavam os jornais e as revistas que eu vendia depois e fui falar com eles novamente. Desta vez sobre queijo. É isso mesmo. O pai de um amigo
Tinha uma fazenda que produzia produtos lácteos, queijo, iogurte e outras coisas. Eu fui lá com os meus vizinhos e perguntei a eles se gostariam que eu levasse o queijo para sua casa e evitar deles ter que fazer longas filas no supermercado. Aqui eu quero fazer uma pausa para refletir junto com você sobre um dos segredos do famoso neuromarketing. Os seres humanos somos movidos por estímulos, e o marketing já existe há mais de 100 anos. Hoje em dia se fala muito de estratégias utilizadas por empresas para promover seus produtos ou serviços de uma maneira mais profissional, mais sofisticada, que seja melhor aceita pelos seus clientes. Pois bem, se você não estiver dirigindo, pegue um papel e uma caneta para sua primeira lição importante. Nossa mente sempre procura conforto, procura um lugar seguro para você ficar. Mero instinto de supervivência. Ela procura o prazer da certeza, do controle, da segurança e foge totalmente da dor. Baseado nisso aqui, qualquer frase, script, apresentação ou comunicação que você queira criar para vender um produto ou persuadir uma pessoa de comprar sua ideia, aderir à sua empresa ou fazer parte do seu projeto, vai passar pelo mesmo filtro do prazer e a dor. Isso significa que no meu caso, mesmo sem saber disso, eu tinha um script perfeito para conseguir vender. Eu falava para os meus vizinhos de eu levar o queijo até sua casa. Isso mostra um benefício. Sempre que você quiser vender alguma coisa, esquece de falar dos ingredientes ou das características. Isso faz da sua apresentação muito chata. A pessoa não quer saber as características do seu produto. Ele quer saber se ele funciona, quer saber dos benefícios. E não se tratava do queijo, e sim do serviço adicional que era eu levar aquilo até sua casa. Lembre disso, precisamos de um benefício e depois eu falava de evitar o quê? De evitar a fila no supermercado. Eu mexia com a dor. Ninguém gosta de ficar na fila do supermercado. Olha que interessante, mesmo eu com 17 anos de idade estava aplicando uma técnica poderosíssima em vendas, que era juntar na mesma frase do meu script um benefício relacionado ao prazer lógico e uma dor a ser evitada. Daí quase que magicamente eu comecei a vender muito queijo. Numa época que ninguém fazia isso, eu estou falando há 23 anos atrás, acredito que ninguém vendia queijo porta a porta. Eu consegui que todo o meu bairro compre de mim. E além disso, eu levava aquele iogurte para vender aos meus colegas de aula. Depois do recreio, eles ficavam esgotados de jogar futebol e eu falava que iogurte era mais saudável que o refrigerante que era vendido na cantina da escola. E como a cantina da escola ficava no último pátio, lá em cima, novamente eu misturava benefício, eu tinha o iogurte bem na frente dele, pronta entrega e ainda ele era a opção mais saudável. Era engraçado que sem eu saber eu estava iniciando uma atividade que iria gerar muito dinheiro em minha vida. Estava literalmente criando meu próprio destino, definindo o que eu iria fazer o resto da minha vida. Imagina, depois de eu te contar essa história, não faria sentido nenhum eu me formar numa faculdade e pegar um emprego com um salário fixo, não é mesmo? Eu gostava de pessoas, de comércio, de vendas e, claro, de dinheiro entrando no meu bolso todos os dias. Pouco tempo depois, eu ainda estava procurando meios de avançar, de progredir e, claro, de continuar empreendendo. Eu já estava perto de me formar e sabia que se fosse para a faculdade como a minha mãe queria, eu ia precisar de mais dinheiro. E se fosse montar um negócio próprio, também iria precisar de mais capital para poder iniciar. Eu acredito que quem procura, acha. Por isso a minha pergunta para você poderia ser: você já achou a oportunidade que vai cuidar de você e sua família no futuro? Se a resposta é não, a minha seguinte pergunta poderia ser: quanto tempo você investe semanalmente à procura dessa oportunidade? Se você diz que quer mudar, mas você não está à contínua procura daquele sonho, pode se tornar uma ilusão, pois nada que vale a pena acontece por acidente. Você não vai trombar com sucesso da noite para o dia. O sucesso não acontece por acaso. A felicidade não é um acidente. A riqueza não cai em cima da gente por casualidade. São metas e objetivos bem planejados e de longo prazo. Voltando à minha história, eu peguei um jornal de domingo e encontrei um anúncio de um trabalho que oferecia pagar muito dinheiro. E parecia bem interessante, uma proposta atrativa. Não especificava direito do que se tratava. Aqui novamente você pode tomar anotações no seu caderno. Existem palavras ou frases que ativam em nossa mente desejos e são chamados de gatilhos mentais, que fazem com que as pessoas tenham atitudes de compra ou de aceitação da sua proposta, projeto, produto ou qualquer coisa que você queira oferecer. E neste caso foi usado o gatilho da curiosidade. Escreva o seguinte:
Se você trabalha com vendas ou multinível, as pessoas não vão comparecer na sua reunião de oportunidade ou na sua apresentação de produtos porque eles ficaram interessados. Elas vão comparecer porque ficaram curiosas. Por isso, o script mais efetivo é aquele que fala a metade da metade da metade. Só com as dicas passadas até este momento, eu tenho certeza que você poderá falar que valeu a pena o investimento neste material, não é mesmo? E apenas estamos nos primeiros minutos do primeiro áudio de toda uma jornada de informações e dicas preciosas que vão turbinar seus resultados e com certeza tornar você um verdadeiro empreendedor à prova de crise. Bom, imagina que alguém liga atrás de uma postagem ou um anúncio que você fez te perguntando sobre o seu negócio e você tenta explicar o plano de marketing inteiro pelo telefone. Você acha que a pessoa vai comparecer na reunião se você já explicou tudo pelo telefone? Ele vai achar que entendeu tudo, mas você e eu sabemos que mesmo participando da reunião, a pessoa não entende como funciona o plano de marketing, inclusive depois dele ter visto ou lido aquilo por 6 vezes. Algumas pessoas que ganham mais de 10 mil por mês ainda não entendem de onde ou por que eles ganham tanto dinheiro assim. Isso parece uma piada, mas é verdade, algumas empresas de multinível são tão poderosas que permitem conseguir resultados rápidos e acima da média. Isso não significa que você deveria permanecer na ignorância, porque mais cedo ou mais tarde essa falta de entendimento do seu negócio vai te custar muito dinheiro. Continuando com a minha história, eu compareci naquela apresentação porque fiquei curioso, e a pessoa que fez aquela reunião era um médico mexicano que, sem eu saber naquele momento, se tornaria meu grande amigo e o meu mentor, o Dr. Eduardo Salazar. Eu fiquei admirado com a sua maneira de pensar, com as suas palavras, seu conhecimento e sabedoria. Imediatamente ele me conquistou para sua missão. E aqui nós temos mais um ensinamento. Em 5 minutos você pode ganhar ou perder uma pessoa, de acordo à sua apresentação física, a maneira como você veste, a sua atitude, como você se comporta, sua autoconfiança, você está seguro daquilo que diz, daquilo que apresenta, de acordo às suas palavras, o seu vocabulário. E é claro, de acordo à maneira como você pensa, as ideias que você transmite. Tudo isso me tocou profundamente. E tudo o que eu queria nesse momento era ser como ele, fazer o que ele fazia. Ele tinha praticamente todo o auditório hipnotizado. No final daquela apresentação, eu estava louco para me registrar naquela empresa que ele promovia. Porém, o cadastro tinha um valor de $120. Embora eu estivesse ganhando algum dinheiro com o meu negócio do queijo, eu gastava tudo e não sobrava nada. Mais um ensinamento para a sua vida. Procure poupar dinheiro mesmo sendo pouco, para poder aproveitar as oportunidades de sua vida. Você nunca sabe quando ela vai chegar e de quanto você vai precisar, mas com certeza que ela vai requerer algum investimento. Estude a empresa, o segmento de mercado, os produtos, a liderança da empresa, sua história, os valores que a regem e o seu plano de marketing, as suas referências ou reputação. E se tudo estiver ok, não tenha medo de investir. Não tenha medo de se arriscar. Não questione o porquê deve fazer um investimento para poder trabalhar. Naquela reunião teve muita gente que tinha esse pensamento e por causa disso perderam uma grande oportunidade. Eles tinham ido naquela apresentação atrás de um emprego e se depararam com um negócio próprio. E claro que o investimento para um negócio próprio decente nunca poderia ser de $120. Mas como eles estavam com aquela ideia de que alguém pague a eles um valor fixo mensal, mesmo $120 parecia um valor alto. Se você percebe, é tudo uma questão de mentalidade, de saber dar o verdadeiro valor que as coisas têm. Eu dei sorte que mesmo muito novo eu já estava comprando e vendendo, já entendia a mecânica de um negócio. Eu fiquei louco para entrar, pois a porcentagem que esses produtos tinham como margem de lucro era muito alta. E eu tinha uma porcentagem pequena com o queijo. E eu tinha mais uma vantagem, o porta-malas do meu carro não tinha que ficar cheirando a queijo o dia inteiro. Eu topei na hora o desafio de distribuir esses produtos, pois eu pensei que se meus vizinhos já compravam de mim, eu poderia ir nesses mesmos clientes e oferecer estes outros produtos. E aqui você tem mais um ensinamento. Estatisticamente, é muito mais fácil você vender mais produtos da sua empresa para um mesmo cliente que já te compra do que conseguir um cliente novo. Isso está comprovado com algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos que mostram que algumas empresas de comida rápida, por exemplo, tinham como objetivo aumentar 10% o peso dos seus clientes, pois com apenas esse pequeno aumento eles consumiriam o dobro ou até o triplo das suas bolachas, hambúrgueres ou refrigerantes. O que você achou dessa informação?
Serve para seu negócio? É interessante que eu, com 17 anos, já tinha atitudes e técnicas avançadas em vendas e marketing. Eu acho que tinha muito sentido comum, que para algumas pessoas é o menos comum dos sentidos, né? Voltando à minha história, eu não tinha os $120, mas fiquei tão entusiasmado que saí daquela apresentação com a ideia fixa de que eu iria conseguir esse dinheiro, seja como for. Se você é novato no marketing de rede ou quer empreender na vida, esta característica vai lhe ajudar muito. Desejo e determinação. Ir atrás dos seus objetivos com persistência, sem aceitar um não vai dar certo como opção. Eu lembro que o meu mentor dizia que existem duas vias para a felicidade. Uma era por aceitação e outra por realização. A pessoa pode estar com colesterol alto e aceitar essa realidade. Pode estar sem dinheiro e aceitar essa realidade. Pode ter um matrimônio morno e aceitar aquilo. É mais ou menos como se você tem um carro e todo dia ele faz um barulho esquisito e em lugar de você ver o que está acontecendo, você aprende a conviver com aquilo. Assim mesmo, tem pessoas que aprendem a conviver com um corpo que não funciona bem, com uma conta bancária que está sem dinheiro, ou com um matrimônio chato e com uma vida sem propósito. Meu mentor dizia que tem coisas que devemos aceitar e outras não devemos aceitar. O fracasso não deve ser aceito. A ignorância não deve ser aceita. A escassez não deve ser aceita. É claro que a minha altura eu devo aceitar. Para quem não me conhece, eu sou baixinho. A cor da minha pele eu devo aceitar. Mas o colesterol alto eu não vou aceitar. Se a pessoa tem sobrepeso e ele não aceitar essa condição, ele vai fazer alguma coisa a respeito. Ele vai acordar mais cedo, vai fazer atividade física, vai cortar os carboidratos, vai aprender como se alimentar corretamente e finalmente ele vai conquistar uma nova condição. Um corpo novo. Vai sentir vitalidade e se olhar no espelho de uma maneira que nunca pensou. Você acha que isso vai deixar a pessoa feliz ou não? Exatamente disso que eu estou falando aqui. De você ser feliz através da realização, da conquista. Você pode aceitar a sua condição menos privilegiada e entrar na turma dos coitados. Como diria o meu amigo Flávio Augusto, saia do coitadismo. Isso nunca ajudou ninguém a progredir. Ele mesmo tem uma história de superação que prova isso. Da onde ele saiu para onde ele está hoje, prova que a sua realidade presente não determina a sua realidade futura. Enfim, voltando à minha história, eu saí com a ideia fixa em minha cabeça de que eu iria conseguir esses $120 para entrar nesse negócio e a minha energia mental, as minhas vibrações, nós vamos falar sobre isso mais adiante, eram tão fortes que aconteceu o seguinte: eu cheguei na minha casa e toda semana meu pai, que não morava mais com a gente, deixava um cheque para comprar comida. Quando eu cheguei em casa, adivinhem o que eu encontrei na mesa da cozinha? Exatamente, o cheque do meu pai. E o valor era exatamente esse, $120. Parecia um sinal. Parecia que ele piscou para mim, eu pisquei para ele, e eu fui, peguei e comprei o cadastro. Eu cheguei em casa falando para minha mãe o que eu tinha feito, e eu sempre acreditei que era melhor pedir perdão que pedir permissão. Falei, mãe, agora eu já estou dentro desse negócio que vai mudar a nossa vida. Ela viu os meus olhos brilhando e sempre me apoiou em tudo. Ela foi minha primeira cliente. Eu acho que comprou por pena, ou para meu pai não ficar sabendo o que tinha acontecido. Mas logo mais eu já tinha feito 3 clientes e tinha recuperado o capital inicial e tive o mesmo lucro que um mês de venda de queijo. A coisa começou a funcionar. Como eu sabia que todos meus amigos de aula no ensino médio que eu estava recebiam mesada dos pais, eu fui muito confiante e falei para eles que eu estava fazendo 5 vezes o valor que eles recebiam de mesada trabalhando com uma empresa americana que acabara de chegar no meu país. Eles imediatamente ficaram o quê? Ficaram curiosos. Lembram do primeiro gatilho mental? Eles ficaram curiosos. E em lugar de eu tentar explicar sobre tudo o que eu mesmo não entendia direito, eu levei eles numa apresentação. "20 amigos meus entraram a fazer parte da minha força de vendas nos primeiros 30 dias, e eu me tornei o top recrutador da empresa naquele mês. Meu nome ficou em evidência e chamou a atenção do meu mentor. Aqui você tem mais uma dica importante. Se você quer chamar a atenção das pessoas certas, você precisa construir um resultado acima da média.
Precisa fazer alguma coisa diferente, ficar em evidência, se destacar diante deles. Isso fez com que o Dr. Eduardo Salazar ficasse curioso sobre esse menino maluco que com 18 anos de idade e sem sequer se formar do 2º grau, estava tendo mais resultados que alguns profissionais, advogados ou empresários que já faziam parte dos primeiros distribuidores que o Equador teve. Meu 2º mês foi espetacular, recebi o meu primeiro cheque de um banco americano, do Tokai Bank. Eu não tinha nem conta bancária e recebi meu primeiro cheque em dólares. $228,35. Imagina a minha cara, imagina a cara da minha mãe, imagina o que eu fiz com esse cheque. Eu tirei xerox dele e comecei quase que a panfletar o cheque para o povo ver os resultados. Eu fiquei louco. Para o meu 3º mês, eu tive uma decisão importante. Estava acontecendo um evento fora do país. Em cima da hora, eu precisei decidir se iria participar ou não. O problema era que esse evento requeria uma logística de passagens aéreas, hospedagem, e eu iria comer todo o meu dinheiro ganho com o negócio naquele momento. No entanto, eu aprendi a confiar no meu mentor e ele disse que esse evento iria mudar a minha vida e que não era o valor pago que faria a diferença, e sim os milhões que eu iria perder no futuro se eu não participasse. Essa é uma técnica de persuasão. Pode servir para você também. Não se trata de quanto custa um livro, um áudio ou um evento. Se trata de quantos milhares de reais a pessoa vai perder por não ter essa informação, por não decidir corretamente. Jim Rohn, o mentor do meu mentor, que eu iria conhecer nesse evento internacional, tinha uma frase similar para esse investimento em educação. Ele dizia: você acha que um livro é caro? Acha que a sua educação custa muito? Experimente a ignorância contínua e prolongada. Forte isso, não é mesmo? Bom, eu fui no evento e mesmo sem ter dinheiro para hospedagem, eu consegui comprar somente as passagens. E chegando em Miami, eu aluguei um carro com meu irmão que já estava no negócio e dormimos dentro do carro 8 dias. Foi uma coisa maluca, minhas costas doíam e na verdade não consegui me concentrar dentro do evento. Porém, o mais importante foi conhecer o dono da empresa, que tinha um brilho nos olhos diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. E ele disse que levaria sua empresa pelo mundo todo. Naquela época, tinham 16 países naquele evento. Hoje, essa empresa está em quase 100 países. Portanto, o sonho de um homem pode mudar o mundo para sempre. Nesse evento, eu conheci o Jim Rohn também, que se tornou meu exemplo e meu mentor. Olhando para trás, eu confirmo que eu estava no lugar certo com as pessoas certas. Eu mal sabia que o Jim Rohn era o professor e mentor de grandes gurus americanos como Anthony Robbins, Brian Tracy, Jack Canfield, T. Harv Eker e outros. Eu estava tendo a oportunidade de estar no meio deles. Mais uma dica para você: faça o possível e o impossível para estar no meio das pessoas certas. Isso pode fazer a total diferença do nível de sucesso que você vai conquistar no futuro. Depois desse evento, meu nível de confiança e compromisso com o negócio mudou completamente. Se você quiser que a sua equipe de vendas aumente o seu compromisso, o segredo é: aumente a sua visão. Porque quem aumenta a sua visão, aumenta seu compromisso. Lembre disso. A visão gera uma promessa e como líder você precisa ter clara essa promessa. E precisa falar dela para a sua equipe todos os dias. Todos os dias e todos os dias. Porque eles precisam ser capazes de ver através dos seus olhos. Acreditar naquilo que você acredita e confiar em sua declaração. Suas palavras têm poder e se você viu o futuro, isso te dá uma vantagem sobre as pessoas à sua volta. Eles vão te olhar de maneira diferente e você vai ser capaz de motivar e inspirar. 2 ingredientes indispensáveis se você quer se tornar grande em qualquer coisa que quiser empreender. Essa motivação e inspiração vai conquistar multidões à sua causa, seu projeto, seu negócio ou seu empreendimento. Eu tenho certeza de que alguém como Steve Jobs tinha essa visão do futuro e conseguia falar dela com tanto entusiasmo que conseguiu grandes investidores que financiaram o seu sonho e junto com a sua genialidade mudaram o mundo para sempre. Eu vou resumir a minha história porque isso aqui vai ficar muito extenso. Acho que eu vou escrever um livro e nele vocês vão poder entender muitas coisas sobre quem eu sou, da onde eu vim e como foi que eu cheguei nesse ponto. Sempre o contexto de uma história faz a diferença. Entender as mensagens de uma pessoa, os ensinamentos de vida de alguém olhando para sua história, para seu contexto político, social, econômico ou cultural, vai te dar uma visão mais ampla de cada palavra ou princípio apresentado. Enfim,
No final do primeiro ano, eu já estava ganhando um bom dinheiro com aquele negócio e expandi as minhas atividades para uma cidade que fazia divisa com o Peru, no sul do meu país. O meu negócio cresceu muito nesse lugar e tudo parecia indicar que isso iria continuar desse jeito e até melhorar. Nesse ponto, você pode aprender mais uma lição. Eu me confiei. Tem uma frase que diz que o dia mais perigoso é um dia após a sua última vitória. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a receber vários cartões de crédito de todos os bancos. Você sabe como é isso. Movimenta dinheiro na sua conta e automaticamente começa a receber vários presentes, entre aspas. Eu, com 19 anos de idade, não tinha ideia do que significava esse dinheiro de plástico. Como funcionam as administradoras dos cartões de crédito, os juros que te cobram, se você não paga os totais das faturas ou paga apenas os mínimos, e como isso pode quebrar qualquer um. Bom, nesse momento de autofaturamento eu cometi mais um erro. Eu não estava controlando direito o custo dos produtos. Ou seja, o dinheiro que entrava das vendas tinha um pedaço que era capital e outro pedaço era lucro. Só que como esse capital eu não pagava à vista os produtos, eu preferia utilizar o cartão de crédito, aquele capital se confundia com o meu lucro dentro do meu bolso ou dentro da minha conta. E no final da história, você sabe o que aconteceu. Tinha muita dívida nos cartões de crédito e estava conseguindo pagar apenas os mínimos. Para agravar mais a situação, o meu país entra em guerra com o seu vizinho do sul. Exatamente. Iniciou uma guerra por território com o Peru e 90% do meu grupo estava nessa cidade que fazia divisa com o Peru. Resumo da história, eu perdi 90% do meu negócio e não tinha mais renda para pagar os cartões e nem mesmo as minhas contas mensais, que mesmo sendo baixas, porque eu ainda morava com a minha mãe, já estavam aumentando. Eram contas de celular, tinha comprado um carro e várias outras parcelas. Zig Ziglar diz que uma vida de sucesso tem dias e inclusive anos de fracassos. E outra estatística mostra que os milionários quebraram em média 3,5 vezes antes de se tornar ricos. Bom, foi meu primeiro grande desafio e deixa mais uma lição para você. Aprenda a viver com pouco e não faça mudanças drásticas no seu nível de vida, no seu nível de gasto, nos primeiros anos. Faça reservas financeiras por se alguma coisa acontece com a economia, o dólar ou qualquer outra circunstância adversa acontece em sua vida. Jim Rohn diz que todos deveríamos aprender, porque nada substitui a sabedoria. Não ter dinheiro é ruim, mas ser tolo é o pior. Agora, ser tolo e estar sem dinheiro é realmente o pior que pode te acontecer. A menos que, além disso, você esteja doente. Tolo, sem dinheiro e doente. Seria de verdade uma situação onde você não quer se encontrar no futuro. Mas o pior mesmo poderia ser estar sem dinheiro, tolo, doente e ainda velho. Quem sabe o pior cenário negativo de quem deixou a sua vida exposta aos ventos das circunstâncias, sem informação nenhuma. A nossa vida poderia se comparar com isso. Um barco, a vela, que recebe o vento, chamado de vento da crise, vento da corrupção, vento da doença, vento da ignorância, e esse vento leva o barco de sua vida a chocar contra as rochas do fracasso. Nós não temos controle do vento, não podemos controlar as circunstâncias, não temos controle do governo, do dólar, da crise ou dos preços. No entanto, não precisamos controlar essas circunstâncias. A única coisa que precisamos fazer é posicionar melhor a nossa vela. Isso mesmo, não importa para onde o vento sopre, se você souber posicionar a sua vela, se você souber manipular o timão do seu barco, você vai poder ir no lugar que você quiser. Com o mesmo vento da crise, você pode progredir e até mesmo ficar rico. Uns quantos graus de mudança no timão do barco da sua vida hoje podem te levar num lugar totalmente diferente em 3, 5 ou 10 anos. O seu destino não pode mudar da noite para o dia, mas a sua direção pode mudar num único segundo, com uma única decisão, com um único ato. Você muda de direção e com isso muda a sua vida. Vamos falar mais sobre isso nos próximos áudios. Enquanto isso, eu vou voltar aos ensinamentos do meu mentor Jim Rohn. Ele dizia que nada substitui a sabedoria. Você ter a informação, isso te dá poder, isso te permite ajustar a vela do barco da sua vida. Isso pode fazer a diferença total nos seus resultados. Agora, como você pode adquirir informação que vai mudar a sua vida, que vai te tornar próspero, que vai te fazer um ser humano único e especial, que vai corrigir os seus erros e vai colocar sua família numa situação segura, tranquila? Existem duas maneiras de você aprender. A primeira é com a sua experiência própria.
Isso mesmo, aquilo que te aconteceu, aquele divórcio, aquela quebra, aquela situação que te marcou no passado, aquilo que te doeu. Aquilo que te aconteceu em sua própria vida pode ser a melhor fonte de aprendizagem. Muitas pessoas não conseguem viver com esses erros cometidos, não conseguem dar a volta por cima, sair em frente, se recuperar desse golpe emocional ou financeiro. Se tornam extremamente negativos e culpam de suas circunstâncias ao governo, ao seu cônjuge, aos seus pais ou simplesmente a Deus. Eles fazem uma lista grande dos culpados da sua situação. O único problema é que eles mesmos não estão nessa lista. Eles se tornam vítimas de si mesmos, vítimas de suas crenças, de suas atitudes e de não assumir os seus erros para poder evoluir. Aqui está a sabedoria. Não deixe o seu passado te machucar. Deixa ele te ensinar. Não deixe o seu passado se tornar uma cruz, um fardo difícil de levar. Deixe ele se tornar uma escola. Pegue todas as lições do seu passado e aprenda delas. Isso pode tornar o seu futuro diferente. Investir tudo que deu errado no seu passado em novos comportamentos e novas disciplinas para seu futuro pode salvar seu novo casamento. Pode lhe dar uma nova economia, um novo corpo mais saudável, e tudo isso por causa do aprendizado com seus próprios erros, com o seu passado, com a sua experiência própria. A segunda fonte de aprendizagem está no EPO, Experiência Pessoal de Outras Pessoas. E é isso exatamente que estamos fazendo aqui, encurtando a sua curva de aprendizado, olhando os meus erros, os meus fracassos, olhando as coisas que não deram certo em minha vida, que me machucaram, que me fizeram eu perder dinheiro. Aprenda com as minhas frustrações, com as minhas decepções, com tudo aquilo que eu fiz errado. Isso pode salvar a sua vida. Eu não preciso ficar 40 anos num emprego para me certificar se o valor da aposentadoria vai ser suficiente em minha vida. Basta eu pegar uma pessoa que já trilhou esse caminho e já ficou num emprego 8 horas por dia por 40 anos. E hoje está aposentado. Como ele vive? Como ele está? Eu quero isso para minha vida? Ou tem outras alternativas? Eu não preciso fumar por 40 anos para ver se pego um efisema pulmonar. Eu posso ir num hospital e ver como está alguém que fumou por 40 anos e hoje tem um câncer. Eu quero isso para minha vida? Se a resposta é não, eu ainda posso mudar. Eu estou a muitos quilômetros das rochas, lembra do barco da sua vida? Se você hoje tem 20 ou 30 anos, 40 anos, ainda tem muito caminho pela frente. Você pode fazer mudanças nos graus do timão do barco da sua vida e evitar as rochas. Agora, se você já tem 60 ou 70 anos, precisa dar um giro mais radical, mais drástico em seus hábitos, em seus comportamentos, em suas disciplinas, porque as rochas estão mais perto. Elas estão a poucos quilômetros. O desastre financeiro está perto se você não muda seus hábitos de gasto. A doença está perto se você não muda seu estilo de vida. O divórcio está a poucos metros se você não faz alguma coisa de imediato. Pense nisso. Enfim, voltando à minha história, eu estou contando o que aconteceu comigo para ser justamente essa EPO, essa experiência pessoal de outro. Para você se resguardar economicamente, para você não gastar tudo que você recebe, para você fazer uma reserva de caixa, para não fiar mercadoria, ter maior controle do seu lucro líquido e proteger o capital de giro da sua empresa. Esses erros me levaram à falência a partir do momento que eu entendi o que tinha acontecido e que o único responsável por isso era eu mesmo, independente das circunstâncias adversas que podem ou não ter ajudado a agravar essa minha situação. Eu estava claro que outras pessoas sob as mesmas circunstâncias não estavam vivendo a mesma situação, porque eles tinham se preparado para esse inverno. Lembre disso, o inverno sempre chega. A diferença é se você está preparado para recebê-lo ou não. Eu tive que tomar medidas drásticas. Eu deixei de sair para comer em restaurantes caros. Eu pagava até $100 por uma refeição. Passei a comer almoço executivo de $3. Eu comprei um guarda-roupa de $40 mil. E depois disso, eu não comprei nem mesmo um par de meias por 2 anos. Vendi meu carro, comprei um mais barato e, por incrível que pareça, tive que pedir ajuda à minha mãe. De novo, ela tão especial, tão presente na minha vida, apoiando seu filho com tudo o que podia. Eu tinha ficado sem dinheiro até para comprar produto. Era difícil vender um par de sapatos mostrando uma caixa vazia de sapatos. A pessoa quer experimentar, ela quer tocar, ela quer ver o produto que você vende. Por isso, minha mãe penhorou umas joias dela, daquelas épocas boas, quando meu pai morava com a gente, e me emprestou dinheiro para eu comprar 2 kits de produto. Isso mudou a minha vida.
Lembre disso, sempre vai ter alguém disposto a te estender a mão se você estiver disposto a se levantar novamente. Eu comecei a panfletar na rua com um motivo novo para dar certo. Mostrar à minha mãe que não ia decepcionar a sua confiança e o seu esforço em me emprestar aquele dinheiro. E foi assim como, apertando o cinto até o máximo possível e trabalhando como um camelo, eu consegui fazer esse pequeno capital aumentar em 10 vezes. E agora eu estava novamente no negócio. Pagava tudo à vista e controlava muito cada produto que saía do meu estoque. Mesmo assim, pouco tempo depois, o meu país teve uma grande crise. Um presidente da República congelou todos os fundos das contas de todos os cidadãos. E de 14 bancos que o país tinha, praticamente 10 fecharam as portas. Muita gente desesperada, poupanças de uma vida inteira indo pelo ralo. Gente até se suicidando por causa disso. Milhões de equatorianos perdendo tudo que tinham. O dólar, que estava a 2.000 sucres, que essa era a moeda do nosso país, foi para 4.000 em poucos meses. Depois foi para 6.000. Daí pulou para 10.000. Imagina como era vender o nosso produto que chegava ao país em dólares, porque a empresa era americana. Para fazer curta a história, o dólar chegou a 25.000 sucres e toda a economia do país colapsou. Perdemos nossa moeda, esse presidente fugiu do país e ninguém mais comprava ou vendia nada. Essa foi a minha segunda quebra. Novamente, circunstâncias externas modificavam completamente o cenário econômico do meu negócio. Diante dessa situação, eu poderia ter entrado em pânico, poderia ter renunciado aos meus sonhos, poderia ter abandonado, simplesmente desistir de tudo. Muita dor e muito medo produz parálise, produz desespero, e a população toda estava nesse ponto. Mas eu tinha fé de que aquilo que eu vi naquela primeira viagem poderia ser possível na minha vida. Me recusava a desistir. Eu poderia ter esquecido do meu sonho, porque, querendo ou não, eu ainda morava com minha mãe, tinha comida quentinha e um lugar para dormir. Só que eu já tinha visão, eu já experimentei o que era ganhar bastante dinheiro, e isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Eu acho que não ter folga econômica pode ser ruim, mas ter dinheiro e depois perder é pior. Se você não sabe como é viver do outro lado da cidade ou não ter carro, pode não ter noção do que significa viver assim. Mas quando você já teve carro a vida toda e depois tem que andar de ônibus, o impacto é infinitamente maior, e foi o que estava acontecendo comigo. No meio desse caos político e econômico, eu decido sair do Brasil. E de todos os países à nossa volta na América Latina, junto com 2 amigos, tomamos a decisão de ir ao Brasil. Nem sei mesmo por que escolhemos o Brasil. Nós tínhamos um amigo equatoriano que estudava odontologia em Curitiba. E nos pareceu interessante aquela cidade. Aquelas informações que tínhamos era que tinha 50 metros de área verde por habitante, uma excelente qualidade de vida, muita migração europeia e um perfil econômico alto em relação ao resto do país. Tudo isso parecia muito atrativo, porém existia um pequeno desafio. Nós não falávamos nenhuma palavra em português. Tudo isso aqui parece uma novela, não é mesmo? Uma história maluca de um menino doido que se recusava a desistir do seu sonho e que esteve disposto a fazer o possível e o impossível para dar certo na vida. Pois bem, entramos numa escola de português durante 30 dias para não morrer de fome. Basicamente, aprender a falar bom dia, comida, pão, obrigado. É muito hilário isso, não é mesmo? Fomos em 3 pessoas, um casal e o meu melhor amigo, que, inclusive, ele foi de ônibus, uma viagem de 1 semana atravessando vários países. Ele poderia escrever o seu próprio livro do que foi essa aventura. Finalmente chegamos a Curitiba e o sonho de conquistar um novo mercado, de vender para todo mundo, pois se a economia era boa, eles tinham dinheiro para comprar, essa era a nossa lógica. Esse sonho de conquistar finalmente nossa independência financeira começou a virar pesadelo, quando vimos que o custo de vida no Brasil era o maior da América Latina, ou do mundo. Essa era a nossa percepção naquele momento. Era 1996, e a situação se complicou ainda mais quando tivemos que alugar nosso primeiro apartamento. Eles pediam um tal de seguro-fiança, porque nós éramos estrangeiros, e ninguém queria alugar para a gente. Nós estávamos já há 30 dias num hotel e não podíamos continuar assim. Daí a solução foi pagar 1 ano de aluguel por adiantado. E foi isso que nós fizemos. Porém, isso nos deixou sem dinheiro nenhum, numa situação muito grave para começar a vida num outro país, onde você não conhece ninguém e não fala a língua. Eu pensei que tinha sofrido bastante no meu país,
com tudo o que estava acontecendo na economia. Mal sabia eu o que era verdadeiramente passar dificuldades. Para concluir a história de como e por que você está escutando este material hoje, eu vou contar a parte final deste capítulo da minha vida. As pessoas em Curitiba não compraram nossos produtos como nós pensamos. O português foi mais difícil do que imaginamos e as pessoas não entendiam o portunhol como tinham nos falado. E a qualidade de vida era só para quem tinha dinheiro. Aqueles ônibus lotados era uma experiência nova. Aquele primeiro inverno em Curitiba quase morremos de frio. Juro, eu não conhecia um frio daquele. Nunca vi isso em toda a minha vida. Enfim, o tempo passou rápido, o casal de amigos foi embora do Brasil aos 6 meses e os custos aumentaram para meu amigo Xavier e para mim. Acabamos saindo daquele apartamento quando terminou o ano e fomos morar num albergue da juventude. Sabe aqueles lugares onde você vai dividir um quarto com um monte de gente que é utilizado principalmente para estrangeiros? E enquanto isso todo acontecia, a minha mãe tentava me achar. Na época não existia internet, era tudo via carta, não tinha e-mail, as ligações internacionais custavam uma fortuna. E quando ela soube que estávamos nesse albergue, ela não parava de chorar, ela queria que eu voltasse para casa. Isso me doía muito porque eu prometia a ela que eu não voltaria derrotado, que eu iria pagar um preço alto, mas que eu iria vencer na vida e que ela teria orgulho de ser a minha mãe. Estava tão triste, tão frustrado com tudo o que estava acontecendo que não sabia o que esperar de cada dia. Sabe aquele filme com Will Smith, A Procura da Felicidade? Onde o pai do menino não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, não sabia se ele iria conseguir vender aqueles aparelhos gigantes que ele vendia para conseguir comprar comida para aquele dia. Estava quase nesse ponto. O cara teve que dormir na estação de trem aquela noite. Lembram dessa parte do filme? Bom, de repente eu lembrei que quando você se encontra perdido, precisa voltar às bases. E as bases sempre são manter a calma, ter fé e dar o seu melhor. E foi isso que eu fiz. Eu tinha várias fitas cassete. Lembra delas? Se você tiver menos de 20 anos de idade, não vai ter ideia do que eu estou falando. Bom, deixa eu explicar. Antes dos CDs, a música se escutava em fitas. Não, estou brincando. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Costumo dizer que tem pessoas que são do Teletubbies pra frente. Não sei se tem esses programas infantis aí no Brasil. Com aqueles bichos esquisitos. Tudo bem. Eu tinha essas fitas e eu escutava num aparelho chamado Walkman. E eu lembro que o conteúdo dessas fitas foi o que me deu sucesso no início do negócio. E bom, meu mentor Eduardo Salazar sempre fazia atualizações desse material. E antes de que esse casal de amigos saia do Brasil, eles deixaram as últimas fitas com a gente. E eu comecei a escutar elas todos os dias. E comecei a ganhar força, sabe? Esperança, ânimo. E veio na minha cabeça a ideia de que antes de eu ir no Brasil, eu estava panfletando na rua. E essa atividade feita com consistência funcionou para conseguir clientes. Assim que eu comecei a fazer a mesma coisa. Comecei a panfletar no sinaleiro do Shopping Miller, para quem conhece Curitiba. Eu tinha um número celular que ficava comigo e o meu amigo Xavier atendia o telefone fixo no albergue. Eu comecei com 500 panfletos e percebi que ninguém ligou. Felizmente, o meu mentor, Eduardo Salazar, tinha nos treinado bem. Aqui vai uma boa lição para vocês. Chama-se a lei das médias. Tudo aquilo que você fizer com consistência gera uma média. E se você for novato no marketing multinível ou no empreendedorismo de forma geral, precisa entender uma coisa. Qualquer falta de habilidade ou talento deve ser compensada com números. E se você não sabe falar ao telefone, precisa atender 1000 ligações e você vai ficar bom no telefone. Tão simples quanto isso. Tudo é questão de percentuais. A chave é saber interpretar eles. Quer ver um exemplo? Se você quer formar uma equipe e você coloca um anúncio ou faz panfletos, se pouca gente ligar, significa que o texto do panfleto não funciona. Ou nesta era digital, quer dizer que não converte. Se as pessoas ligam, mas elas não marcam visita ou não comparecem à sua apresentação, significa que o script usado do telefone foi errado. Se eles comparecem na sua apresentação, mas não entram no negócio, significa que a sua apresentação, a sua reunião não funcionou. Se eles cadastram no negócio, mas depois não trabalham, significa que o treinamento não funcionou. Se eles começam a trabalhar, mas depois desistem, significa que a sua liderança não funcionou.
e precisamos suficientes números para poder fazer uma medida, ou como se fala hoje no mundo digital, para ter uma métrica. O mundo digital fala de conversões e métricas, ok? A mesma coisa. O que está acontecendo com seu negócio? Ter um controle desses números. Enfim, eu percebi que não estavam ligando assim que comecei a fazer 1000 panfletos por dia. E agora começaram a entrar algumas ligações. Mas tanto o Xavier como eu não sabíamos falar português. E assim que as pessoas percebiam que nós não estávamos falando coisa com coisa, desligavam o telefone. Isso era frustrante, mas eles estavam certos. Éramos nós que não sabíamos aproveitar as ligações que entravam. Então, eu decidi aumentar o número de panfletos, pois se nós íamos errar, precisava ser rápido. E quanto mais ligações recebêssemos, nosso treinamento ia ser acelerado. Com 2000 panfletos por dia, eu já conseguia marcar algumas visitas, mesmo sem falar português. E eu escrevia o endereço da pessoa, atravessava a cidade inteira e, vocês não acreditam, eu não achava a casa. Eu tinha escrito o endereço errado. Eu tinha que voltar para nosso albergue, às vezes de ônibus, às vezes a pé, porque precisava vender para a passagem de volta. E essa noite, claro, tinha que comer aquele miojo instantâneo. Eu não gosto nem de lembrar, sabe? Aquele macarrão que fica pronto em 5 minutos. Bom, a única coisa legal era que eu panfletava escutando o Eduardo Salazar todos os dias. Eu podia não comer comida, mas eu alimentava minha mente. Ela precisava estar forte para não me sabotar. Acabei entregando 4000 panfletos por dia. Eu saía correndo numa fileira interminável de carros e entregava dos dois extremos. Assim que o sinal abria, eu voltava correndo para o início da fila e quando chegava, o sinal fechava e eu começava tudo de novo. Se alguém amassava meu panfleto e jogava ele na rua, eu pegava ele de novo, desamassava e panfletava ele de novo. E fazendo isso, conseguimos, mesmo errando nos endereços, mesmo tendo gente que desligava na nossa cara, conseguimos um cliente por dia e as coisas começaram a melhorar. Um dia uma pessoa desceu de um carro e me chamou num canto. Ele diz, menino, vem cá. Eu estava com boné, com óculos, cheio de protetor solar, com meu Walkman, meus panfletos na mão. E claro que parecia um menino panfletador. Ele diz, cara, eu nunca vi ninguém panfletar desse jeito. Você sai correndo desde o sinaleiro, você coloca um panfleto por carro, você fica o dia inteiro e não joga nenhum panfleto no lixo para dizer que terminou sua tarefa. Se alguém joga o panfleto na rua, você pega esse panfleto e entrega no carro de trás. Cara, eu nunca vi isso. Eu preciso um menino assim para minha empresa. Quanto você cobra para panfletar para minha companhia? Eu fiquei olhando para ele e não sabia se eu ria ou eu chorava, mas dentro de mim veio uma vontade de dizer a ele o meu motivo, o porquê eu estava naquele sinal fazendo esse trabalho. Vontade de falar dos meus sonhos, do que eu prometi à minha mãe. Eu não falei nada disso, eu simplesmente disse a ele, eu cobro $1 por panfleto, e virei as costas e fui embora. Fui falando comigo mesmo. Ele não sabe aonde eu vou chegar, ele não sabe o que eu vou fazer. E aqui eu tenho a minha última grande lição antes de eu entrar na matéria destes áudios Mentalidade 2.0. Se você tiver claro o porquê você faz as coisas, o seu motivo, não importa o que tiver que fazer, você vai fazer com entusiasmo. Se você simplesmente acordar cedo para pagar o aluguel no final do mês, seu olho não vai brilhar. E isso é perigoso. Você vai virar um zumbi que acorda, trabalha, volta, dorme e não sabe porquê disso tudo. Sua vida carece de sentido, carece de propósito. Eu costumo comparar isso com um quebra-cabeças. Se você receber um quebra-cabeças com 1000 peças bem pequenininhas e elas esquecem de te entregar a caixa onde aparece a fotografia daquilo que você está montando, a tarefa vai ser quase impossível ou, no mínimo, muito tediosa. Porque imagina você pegando uma dessas 1000 peças pequenininhas na sua mão, ficar olhando para ela e ela não tem sentido, você não sabe onde ela vai, ela não te diz nada. Você não sabe onde ela encaixa. E tem outras 1000 delas. A minha pergunta é, quanto tempo você ficaria montando esse quebra-cabeças? Com certeza você iria desistir muito rápido. Agora imagina que eu te entrego uma caixa com 1000 peças de um quebra-cabeças e na capa está uma casa linda ou uma Mercedes-Benz top. E eu te falo o seguinte, assim que você terminar de montar esse quebra-cabeças, você pode passar, por favor, para retirar as chaves da sua casa nova. Ou, cara, passa aqui na concessionária para pegar a chave da sua nova Mercedes. Você acha que iria montar aquele quebra-cabeças com entusiasmo?
Eu tenho certeza que você iria virar à noite montando aquele negócio, queimaria os seus cílios de tanto tentar encaixar as peças e finalmente ficaria feliz de ter concluído a tarefa, não é mesmo? Exatamente isso que acontecia comigo. Eu estava panfletando porque em esse momento essas eram as peças que eu devia encaixar no quebra-cabeças da minha vida. Esse era meu trabalho. Era isso que precisava fazer para poder conquistar um primeiro resultado que me levaria a outro e a outro. Eu não era um menino panfletador. Eu era um empresário rico que nesse momento estava fantasiado de menino panfletador. Você nunca sabe o que pode acontecer com um menino panfletador no futuro, não é mesmo?